Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. Revelação de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. Nós estamos numa série de sermões nesse livro, e nós vamos interromper essa série quando nós concluímos o capítulo 14, que aí nós fechamos a quarta sessão do livro, onde João reconta a história da igreja. Depois nós vamos falar sobre outros assuntos aqui na igreja aos domingos à noite, para dar uma descansada, e depois a gente retorna para a série novamente no capítulo 15. E hoje nós vamos concluir o capítulo 13, que nos fala aí de dois aliados de Satanás, o dragão, que se uniram para lutar, para pelejar contra a igreja do Senhor. Nos diz assim o texto, Apocalipse 13, 11: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Desejamos ser instruídos, orientados por meio da mesma. Por isso nós queremos suplicar, ó Deus, nesse momento, a ação do Teu Espírito, que fala à igreja por meio da palavra. Que o Teu Espírito traga nesse momento aos nossos corações a instrução, e que sejamos orientados, ó Deus, acerca desse tempo que nós estamos vivendo, em que inimigos têm se levantado contra a igreja do Senhor, na figura de poderes políticos, econômicos, mas também na figura do falso profeta, ou dos falsos profetas, da falsa religião, das falsas filosofias. Orienta-nos, ó Deus, e que sejamos atentos a tudo aquilo que está acontecendo em nosso tempo, para que guardemos, ó Deus, a fé e a perseverança no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós fizemos a exposição dos versos 1 a 10 do capítulo 13, e nós vimos que o dragão se pôs sobre a areia do mar, sobre a terra, e João viu
surgindo do mar uma besta. E essa descrição ele faz do verso 1 do capítulo 13 até o capítulo 10. Ele descreve como era essa besta e quais as suas ações. E nós aprendemos aqui que esta fera, que recebe o nome de besta aqui, representa os poderes políticos, econômicos, as autoridades, o poder de Satanás que é operado por meio das nações e de seus governantes. E essa ideia nós extraímos do verso 1, quando diz que ele viu emergir do mar, e o mar em Apocalipse representa as massas de gentes, povos, tribos, nações, como nós vimos no capítulo 19, que explica o significado da palavra mar. A partir do versículo 11, João ele descreve uma outra fera, uma outra besta, que começa no versículo 11 e vai até o verso 18, o texto da nossa exposição. E essa besta representa a falsa religião, as vãs filosofias desse mundo. A segunda besta tem uma aparência inofensiva, diferente da primeira besta, que era assustadora, muitas cabeças e chifres. Esta parece inofensiva, tem aparência de leão, tem aparência de cordeiro, mas não tem nada de cordeiro. A sua aparência é inofensiva, mas ela é tão perigosa quanto a primeira besta. A primeira agia no campo político, por meio dos governos, enfim. A segunda besta, ela age no campo da religião, como nós vamos ver ao longo da exposição. E essa segunda besta, ela tem como característica principal a realização de grandes feitos, prodígios, sinais, e por causa destes sinais, ela arrasta uma multidão de pessoas seguindo as suas orientações, as suas recomendações, por causa dos seus grandes feitos. Eu gostaria de fazer uma descrição, uma narrativa do texto, para depois a gente começar a exposição. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a narrativa do texto. A figura que João descreve aqui no verso 11, diz que ela não tinha 10 chifres, mas 2 pequenos chifres, como de um cordeiro, mas a sua fala era como a fala de um dragão. No verso 12, João descreve que essa segunda besta é serva da primeira, ou seja, ela coopera com a primeira besta, com os poderes políticos e que governaram a história da humanidade ao longo de todo o tempo. João continua descrevendo no verso 13, e ele diz que essa besta realiza muitas proezas, muitos sinais para enganar as massas, para enganar as pessoas, e se possível, até fogo do céu ela faz descer, parecer que está vindo do céu. No verso 14, essa besta ordena que as pessoas adorem a estátua ou a imagem que ela ergueu da primeira besta, e ela convida, ordena que todos adorem aquela imagem. As pessoas imersas nessa superstição, nós vimos aí no versículo 15, elas são iludidas, permanecem na ignorância e seguem as orientações dessa segunda besta. Aqueles que se recusarem a adorá-la, no verso 15, serão mortos. Finalmente, versículos 16 e 17, João fala de uma marca que os adoradores dessa besta terão, e essa marca será impressa na mão direita e sobre a fronte, a testa, como sinal de lealdade a esta besta. Os que se recusarem a receber esse sinal, diz o texto, nos versos 16, que serão boicotados, ou seja, não terão a condição de comprar e vender, caso não recebam essa marca. E aí no verso 18, João diz que quem tem sabedoria pode explicar esse número, porque é número de homem 666.
Vamos então, depois da narrativa da passagem, vamos então à exposição. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, que nós vamos expondo aqui versículo a versículo, até o verso 18. Meus irmãos, quando a gente lê o verso 13, a primeira pergunta que nos vem à mente é: quem é essa segunda besta que emerge da terra? Essa é a grande pergunta que a gente fica quando lê Apocalipse, especialmente por se tratar de um livro com muita linguagem simbólica. Quem é essa besta que o texto descreve aqui? Dentro do próprio livro de Apocalipse nós encontramos a resposta. No capítulo 19, versículo 20, gostaria que você folheasse um pouquinho a sua Bíblia. Capítulo 19, versículo 20, diz assim o texto: mas a besta que foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. João diz que a primeira besta foi aprisionada e juntamente com ela o falso profeta. E é interessante que João diz que esse falso profeta recebe a mesma descrição lá do capítulo 13, que é o texto da nossa exposição, que realizava sinais, prodígios para enganar as pessoas. O próprio João, Deus revela a João, Cristo, que essa figura da besta aqui é o falso profeta, que se levantaria e enganaria muitas nações. E é interessante que João diz que essa besta agora, ela tem uma capacidade de enganar, porque ela se camufla, aparenta ser uma coisa boa. João diz que ela tinha aparência de cordeiro, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Quando a gente olha para a Bíblia, a figura do cordeiro aponta para Cristo, alguém que veio dar a vida pelos seus, alguém que veio morrer em favor dos que estavam perdidos. Quando a gente olha para a figura do cordeiro, a gente vê a mansidão de Cristo. E esta besta, ela tinha a aparência de cordeiro. Em outras palavras, o seu surgimento acontece de modo atraente, chamativo. As pessoas olham para esta imagem, para esta figura e ficam admiradas, porque ela tem uma aparência inofensiva, muito inocente. Um pequeno e lindo cordeirinho, um bichinho de estimação, mas o seu caráter é revelado por meio das suas palavras, porque João diz que ela, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. As suas palavras são as palavras do próprio dragão, e o dragão em Apocalipse aqui é uma figura do próprio diabo. O que João está querendo descrever é que o falso profeta, que é descrito aqui na figura da segunda besta, tem como principal marca o engano, parecer algo, mas não ser, aparentar uma coisa, mas na verdade ser outra, completamente diferente. Eu chamo a atenção dos irmãos para o que Jesus fala sobre isso, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, abra sua Bíblia nessa passagem, Mateus capítulo 7, versículo 15, olha como Jesus alerta os discípulos acerca dos falsos profetas, e ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Olha como Jesus descreve o surgimento do falso profeta. Jesus disse que ele vem como ovelhas, eles vêm como lobos disfarçados na pele de cordeiro. Vamos pensar aqui numa frase muito popular nos nossos dias. É muito comum quando uma religião falsa é confrontada, ou quando um falso profeta é confrontado, as pessoas reagirem dizendo o seguinte: mas ele fala em nome de Deus, mas ele prega a Bíblia, ele abre a Bíblia e fala em nome de Deus, ele fala coisas boas, coisas que a gente gosta de ouvir, o que é que tem? Qual é o problema? O problema é que João identifica que isso é um problema, porque o falso profeta, ele vem travestido, vestido com pele de ovelha, mas quando ele abre a sua boca, as suas palavras revelam o caráter do seu coração, os seus atos revelam as intenções mais internas do seu coração. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, olha a advertência que Paulo faz àquela igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Parecem obras de justiça, parecem cordeiro, mas na verdade são lobos travestidos de cordeiro. João continua a sua descrição no verso 12, e ele diz assim: que essa besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O texto diz que essa segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela. Eu fico lembrando aqui do contexto da igreja do Novo Testamento. Quando as autoridades civis perseguiam os discípulos de Cristo, elas recebiam a conivência dos sacerdotes. Os irmãos devem se lembrar que quando o próprio Jesus ele foi preso, acusado pelas autoridades, quem estava presente naquele conselho para poder julgar o próprio Jesus, para dar a própria sentença a Jesus? Anás e Caifás, líderes religiosos que se juntaram às autoridades civis para poder condenar o inocente Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros discípulos que foram mortos, sempre havia essa junção de autoridade civil, autoridade religiosa, que se juntavam para poder condenar o servo de Deus. É esta figura que João descreve aqui, a autoridade da segunda besta, representada aqui pelo falso profeta, acontece lado a lado com a autoridade da primeira besta, representando os governos políticos, civis do mundo inteiro, em toda a história da humanidade. A gente vê isso no Novo Testamento, a gente vê isso hoje também, como nós vamos ver mais à frente, quando fizermos algumas aplicações. Versículo 13, o texto diz
que essa besta também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O falso profeta, descrito aqui, vem acompanhado de sinais, milagres, obras, grandes realizações. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele fala a respeito do falso profeta, Paulo diz o seguinte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 24, no seu sermão escatológico, falando sobre o aparecimento dos falsos profetas, Jesus diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Os falsos profetas têm uma característica quase que universal. Eles sempre vêm acompanhados de grandes feitos, de grandes realizações. É por isso que o povo de Deus precisa do discernimento, para poder entender onde é que Deus está e onde é que Deus não está. No Antigo Testamento, Deus deu uma instrução ao povo por meio de Moisés, em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, e olha só como Deus orientou o povo por meio de Moisés. Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Olha que coisa interessante. Deus orienta o povo no seguinte: se chegar um profeta e disser o seguinte, vai acontecer tal sinal, e esse sinal acontecer, e logo depois ele disser o seguinte: está vendo, eu sou um profeta verdadeiro, porque a minha profecia se cumpriu, o meu sinal se cumpriu, agora já que eu sou um verdadeiro profeta, vamos seguir a outros deuses, que nós nunca adoramos. Deus diz: não sigam esse profeta. Os sinais não são a principal evidência de um verdadeiro profeta. Nós precisamos estar atentos a isso para não sermos enganados. Descer fogo do céu, curas e outros milagres, feitos grandiosos, não são o sinal principal de que aquele é um verdadeiro profeta do Senhor. João continua a sua descrição, versos 14 e 15, e ele diz o seguinte: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado de executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse,
como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O texto nos mostra algo trágico, que os sinais realizados pelo falso profeta servia de isca para atrair as pessoas. Eram iscas para fisgar peixes desavisados. Isso nos parece muito familiar em termos de evangelicalismo brasileiro. O que tem acontecido nos nossos dias é muito parecido com a descrição que João traz aqui. Não são poucos os curandeiros, agoureiros, travestidos de pastores, líderes, bispos, que têm se levantado no meio evangélico brasileiro e mundo afora, para atrair inúmeras multidões de pessoas ávidas por verem milagres e sinais, prodígios, movimento. Normalmente as pessoas são atraídas por movimentos, aquilo que causa impacto, aquilo que chama a atenção. Eu não tenho dúvida, e de acordo com essa passagem, que um dos motivos por que os falsos profetas atraem tantas multidões é que eles vêm acompanhados daquilo que o homem moderno quer: dinheiro, saúde, prosperidade, vida fácil, vida confortável, se possível, a todo custo. E quando você chega na prateleira da igreja evangélica brasileira e mundial, e que você encontra literalmente mundial também, e quando você encontra qualquer tipo desse produto atrativo, as pessoas vão aos montes. Satanás, ele é o sedutor. E como sedutor, ele sabe o que é que fisga: sinais, prodígios, coisas portentosas, coisas grandiosas. Qual é a principal área de atuação dos golpistas hoje? Aquilo que de alguma forma se torna facilidade. Por que a maioria das pessoas hoje cai em golpes? Porque lhes é oferecida facilidade. O falso profeta, ele vem acompanhado de grandes sinais e prodígios. O texto diz que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Versos 16 e 17. Talvez esses versículos aqui, eles tragam aquilo que as pessoas mais têm curiosidade sobre essa passagem. O tal número, marca da besta na mão, na testa, número 666. O verso 16 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é que significa essas figuras aqui? Significam essas figuras? Meus irmãos, Satanás, ele tem uma
uma capacidade de imitar as obras de Deus. Nós vimos no capítulo 13 ainda, que houve algo parecido com uma ressurreição. Uma das cabeças das 10 foi ferida mortalmente, e ela voltou à vida, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, aquele grande sinal. Alguns autores dizem que esta figura daquela cabeça sendo trazida à vida de novo, depois de ter sido ferida mortalmente, é mais uma das táticas de Satanás de tentar imitar a obra da redenção, imitar as obras de Deus. O texto fala aqui de sinal na testa. Quando nós lemos no capítulo 7, versículo 3, diz que os santos, os selados por Cristo, também receberam um sinal na fronte do seu Deus. Eu não vou dizer aqui para não quebrar o mistério aqui da passagem, o que foi que nós dissemos que significa esse sinal, esse selo na testa. E para entender essa marca aqui da besta, nós devemos nos lembrar uma figura que era muito comum nos tempos antigos, ainda hoje, mas nos tempos antigos as pessoas marcavam com um ferro que identificava não só o gado, mas também o escravo. Então, quando alguém comprava um escravo, ela marcava, colocava um sinal, e aquele sinal significava que aquele escravo era servo daquele senhor, servia a ele, e portanto deveria lhe prestar lealdade. Era algo que unia um ao outro. Ou seja, é como se aquela pessoa fosse uma propriedade daquela outra, e de fato era. No capítulo 14 do livro de Apocalipse, versículo 9, diz que se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Pegando essa figura do escravo e também do animal que era marcado, receber a marca significa pertencer àquela besta, pertencer àquela figura que está descrita aqui. E diz que essa marca ela era posta sobre a mão direita e sobre a testa. O que é que significa isso? A maioria das pessoas, a interpretação popular desse texto aqui, quando fala de marca na mão direita e na testa, as pessoas pensam logo no chip. Eu me lembro que uma das reportagens passadas, quando a Motorola desenvolveu uma tecnologia em que a ideia era implantar um chip debaixo da pele, para que a pessoa pudesse carregar naquele chip várias informações, para que ela não precisasse levar muitos documentos e coisa desse tipo. E aí a internet pipocou de informações. Essa é a marca da besta. Qualquer novidade que surge na área de tecnologia, as pessoas já ligam logo a ideia do símbolo de Apocalipse, mão, marca na mão ou na testa. Mas a ideia aqui é muito mais profunda e séria do que isso. Satanás é astuto, ele não faria isso, porque isso ficaria em evidência. Quando o texto fala aqui da marca na mão direita, se refere às obras. Mão na Bíblia tem a ver com obras, com aquilo que as pessoas fazem, com as suas ações, em todos os níveis e em todas as áreas que elas se envolvem: comércio, família, nos seus afazeres diários. Receber a marca da besta na fronte e na mão direita significa que a pessoa está na companhia daqueles que já abandonaram os valores de Deus e da sua palavra. É muito mais do que um chip na mão ou na testa. Tem a ver com as influências de Satanás sobre a mente das pessoas.
tem a ver com as vãs filosofias que as pessoas têm bebido hoje e que têm contaminado as suas mentes. Tem a ver com os falsos ensinos, com as doutrinas heréticas que as pessoas abraçam. Receber o sinal da besta na fronte significa estar comprometido com valores que são contrários a Deus. Receber a marca da besta na fronte tem a ver com você passar a não só aceitar ensinamentos que são contrários a Deus, mas reproduzir isso também na sua própria vida. Há muitos que hoje se autodenominam cristãos, que apesar de nunca terem recebido uma marca visível da besta na testa ou na sua mão, a sua maneira de pensar sobre os mais diversos assuntos da vida e as suas ações revelam que essa pessoa está vivendo sob a influência do anticristo, comprometidas com valores que são anticristãos. A sua maneira de viver e de pensar revela que ela já foi seduzida e marcada pelo sinal do engano. A sua mente é anticristã, as suas ações são anticristãs. Portanto, quando a gente fala de marca da besta na testa e na mão, tem a ver com a maneira das pessoas enxergarem o mundo, a maneira como elas concebem o mundo, a maneira como elas interpretam a realidade, como elas veem as coisas. E existem muitas pessoas hoje que já estão comprometidas com a visão de mundo anticristã. Isso é o sinal da marca da besta na testa, tem a ver com um comprometimento. Os irmãos devem se lembrar de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus orienta os pais a educarem os seus filhos, e diz que os pais deveriam colocar a palavra de Deus nos umbrais da porta, na testa, sobre a fronte do filho, sobre a mão. A ideia ali é de que a palavra de Deus deveria governar a mente da criança, deveria governar as ações da criança. Quando a gente fala da marca da besta, a gente está falando de comprometimentos com filosofias, ideias anticristãs, e que tem seduzido muitos hoje. O texto concluímos o texto no verso 18, quando ele diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O texto diz que é número de homens. O que João está querendo contrastar aqui é com a ideia de numerologia que nós encontramos no livro de Apocalipse. Alguns números aparecem no livro, e um dos que aparece no livro é o número 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7 candeeiros. E o número 7 em Apocalipse significa um número perfeito, a ideia de perfeição. Como Deus criou todas as coisas perfeitas, como Ele conduz todas as coisas de maneira perfeita. O número 6 aponta para a imperfeição. 666 nunca vai chegar a 7, porque este número é número de homem, é número incompleto, é número do fracasso, é número de homem, pois a besta se gloria no homem. O falso profeta, ele está comprometido com os seus próprios ensinos e os ensinos da besta que emergiu do mar, com os ensinos da antiga serpente, do dragão. Não tente identificar uma pessoa com o número 666.
A ideia é: todos aqueles que se levantarem no mundo e que tentarem se colocar no lugar de Deus, por mais que realize sinais, por mais que realize prodígios, serão imperfeitos, porque é número de homem. Deus é perfeito. E os falsos profetas, por mais sinais que realizem, não conseguirão enganar a todos. Meus irmãos, possamos estar atentos, porque na nossa porta diariamente eles estão, na nossa casa eles entram diariamente, pela televisão, pelo rádio, pela internet, por literatura. Diariamente falsos ensinamentos têm entrado nas nossas casas. Que estejamos vigilantes. E lembre-se de uma coisa: a principal evidência de um verdadeiro profeta não são os sinais que ele realiza, mas o seu comprometimento com Deus e com os valores da palavra de Deus, que são perfeitos e inerrantes. Lembre-se, a marca da besta na testa e na mão não é um chip, não é uma tatuagem. A marca da besta na testa é quando alguém se compromete com qualquer filosofia que seja anti-Deus, que seja anticristã. É quando alguém se compromete com qualquer valor, com qualquer costume e comportamento que é contrário a Deus. A marca da besta na mão tem a ver com as ações. Quando alguém tem ações, comportamentos e práticas que são contrários a Deus. Que o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ter misericórdia de nós e preservar a sua igreja como tem feito ao longo da história. Amém.